Boa noite, graça e paz, queridos. Jesus nasceu, e que bom que Ele nasceu, que bom que Ele veio para nos dar vida em abundância. E como é maravilhoso podermos nos reunir como igreja para celebrar esta vida abundante. Como é bom poder estar na casa de Deus, na presença de Deus, com os irmãos que Ele nos deu, para podermos dizer: Jesus nasceu. Jesus nasceu no nosso coração quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Jesus, Ele nasce na nossa esperança. Jesus, Ele nasce nas nossas expectativas. Jesus, Ele nasce em tudo aquilo que nós confiamos e depositamos nas mãos dEle. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero apenas reforçar um aviso do dia 31, nós teremos aqui a partir das 22 horas o nosso culto. Depois nós teremos aí a nossa famosa queima de fogos. E depois, irmãos, nós vamos cear juntos. Como diz o pastor João Vieira, né? Posso ouvir um glória a Deus? Os irmãos não estão muito, estão todos cheios já do Natal, estão tudo, né? Mas amanhã acaba. Amanhã acaba. Irmãos, quem puder pegar uma água para mim, o pessoal da integração, agradeço de coração. Obrigado. Então, você que ainda não fez aí a sua inscrição, está lá no aplicativo da igreja, né? Eu já fiz a minha, já garanti, e vai ser uma bênção nós podermos estar aqui, e no momento dessa virada de ano, nós podemos dobrar os nossos joelhos, podemos buscar a presença de Deus, e começarmos como devemos começar um ano, de joelhos na presença de Deus, buscando a face do nosso Deus. Estaremos entrando num tempo em páginas para serem escritas, e como precisamos da ação do Espírito Santo, como precisamos do Senhor para nos ajudar a escrever boas páginas na nossa história. Então eu conto com você. Obrigado, meu irmão, e fico aí contando que no dia 31 estaremos juntos aqui. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2. O Léo falou a respeito de presente, amigo secreto. Existem lugares que você não sabe se é amigo secreto ou inimigo declarado, né? Lembro-me, estava ali o Léo falando, às vezes você dá um negócio legal, e ele falou do Tupperware, né? Tupperware. Se for um Tupperware, é bom, porque Tupperware é caro. Se for uma Marinex, é bom também, porque é caro. Agora, quando é bibelô de R$ 1,99, lembro-me que no Amigo Secreto, e o que o Léo estava falando trouxe, né? Fez-me voltar a algumas reminiscências, e lembrei-me de um episódio de Amigo Secreto. Tirei um rapaz, trabalhava na Sociedade Bíblica do Brasil, e fui numa loja, comprei a camiseta para ele, camiseta da moda, estilosa, toda bonita. E obviamente, você fica sempre na expectativa também. E eu recebi um presente muito legal. Eu ganhei 2 sabonetes Febo. Quem lembra do sabonete Febo? Aquele sabonete preto, né? Que ele garra o cheiro em você, querido, você fica uma semana com aquele cheiro, né? E para não ficar só no sabonete, né? Tipo assim, mandou eu tomar banho, né? E eu ganhei 2 lenços. Tipo assim, vai suar o nariz. Mas tudo bem. Tudo bem, você deve imaginar eu, né, voltando para minha casa, e quando as pessoas falavam assim: e aí, o que você ganhou? Eu falei: não, foi legal. Deixa eu ver, não é nada importante. E eu quero falar sobre presente. Eu quero falar sobre Natal. Ele simboliza, ou criamos a ideia de que no Natal nós temos que dar e receber presentes.
Aí as pessoas colocam um nome bonito. Não, a noite da troca de presentes. A gente vai trocar presentes. E é interessante que na noite em que Jesus nasceu, também houve presentes. Não houve troca, mas houve presentes. E é interessante que quando nós pensamos em presente, se você precisa dar um presente a alguém, o presente, ele tem uma intenção emocional, ele tem uma intenção espiritual, ele tem intenções, o presente. O presente, quando você vai dar a alguém, esse presente está relacionado à característica da pessoa, ao temperamento da pessoa, aos gostos da pessoa, ao time de futebol que essa pessoa torce. Esse ano, por exemplo, eu me dei bem, né? Eu coloquei lá uma camisa, não coloquei a camisa do Palmeiras. A camisa do Palmeiras, eu não coloquei a camisa do Palmeiras. Entendedores entenderão, né? Eu não coloquei a camisa, eu coloquei uma camiseta para ser mais em conta. Eu não queria dar um trabalho custoso financeiramente para a pessoa. E falei, como eu gosto também do Star Wars, eu disse, olha, dê-me também uma camisa do Star Wars. Lá eles colocam lá para a gente, né? Aí a pessoa falou assim, olha, você demorou muito, então eu trouxe um presente, outro presente para você. Ah, irmãos, ganhei um relógio. Um relógio que vale, acho que pelo menos 2 camisas oficiais do Palmeiras. Então, esse ano, me dei bem, Léo. Me dei muito bem, me dei muito bem. Porque a pessoa disse, olha, de vez em quando eu quase não vejo você com relógio. Eu acho que seria bacana você usar relógio, porque você tem um estilo social, esporte, não sei o quê. E eu fiquei pensando, como as pessoas, ao nos dar um presente, elas observam as nossas características. Mateus, capítulo 2, vai falar sobre a visita dos magos. Os magos, eles não conheciam a Cristo. Eles não conheciam a Jesus. Porém, eles levam até aquele pequeno ser, aquela criança indefesa, alguns presentes. Mas presentes que caracterizam-no. Presentes que verdadeiramente, através das Sagradas Escrituras, vão verdadeiramente mostrar o simbolismo daquilo que Cristo, Ele representa para mim, para você, como igreja. Leamos o texto. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entraram na casa, viram um menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram,
e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Oremos. Senhor, obrigado a Deus por esta noite, obrigado por este momento onde temos aqui a oportunidade de louvar o Teu nome, de adorar-te, Senhor, na beleza da Tua santidade. Deus, que nesta noite a Tua palavra, ela encontre em nosso coração, ó Pai, uma terra boa, adubada, preparada pelo Teu Espírito Santo, de forma que a mesma possa tocar no profundo da nossa alma, para que possamos, ó Deus, reconhecer-te, aquilo que verdadeiramente o Senhor é. Que possamos, ó Pai, não recorrer a Ti apenas em momentos adversos, em momentos em que sentimos necessidades, mas que em todo tempo, em todo momento, possamos reconhecê-lo como nosso Rei, como nosso sacerdote, como nosso guia condutor, como aquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador por excelência. Que nesta noite, ó Deus, tudo aquilo que esteja fora do lugar, o Senhor possa colocar. Que nesta noite, ó Deus, onde ainda há tristeza, que o Senhor possa, na pessoa do Teu Espírito Santo, trazer a unção da alegria. Que nesta noite, ó Deus, onde há dúvida, que possa brotar, ó Deus, a raiz da certeza e da convicção de que o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor é o Deus dessa igreja, e o Senhor é o Deus que veio, que morreu, que foi aos céus e brevemente voltará para nos buscar. E que a palavra de hoje, ó Deus, possa nos preparar para isso, é a nossa oração, o qual fazemos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, como é importante, como cristãos, compreendermos verdadeiramente a razão do Natal, a centralidade do Natal, aquilo que verdadeiramente o Natal, ele representa. Quando nós falamos a palavra Natal, sabemos que Natal vem de natalício, nascimento. Então, quando se fala em Natal, falamos do nascimento de uma criança. Quando uma mãe, ela está para ter o seu filho, então ela tem que fazer ali aquela conduta de todos os meses, indo ao médico para ver como a criança está bem, e a gente chama aquilo de pré-natal, ou seja, um preparo pré-nascimento para que a criança possa vir e nascer de forma saudável. Então, o significado da palavra, ele é muito simples, porém nós criamos inúmeras coisas em relação ao nome do Natal, e nós vemos que tudo aquilo que o homem tem criado, tudo aquilo que o homem tem colocado às suas mãos, tem verdadeiramente esvaziado o verdadeiro conteúdo, o significado daquilo que o Natal ele representa. E esse texto, ele vai mostrar para nós coisas extraordinárias em relação à visita desses magos. Às vezes nós nos centramos em alguns assuntos em relação a propriamente os magos. Nós pegamos aqui alguns assuntos sobre que não havia lugar para Cristo na hospedaria, mas muitas vezes nós não nos damos a atenção devida à oferta que foi dada àquele menino. Uma criança simples, uma criança como qualquer outra criança, mas uma criança que desde o seu nascimento ela trouxe incômodo para muita gente, porque não era uma criança qualquer. Então, para uma criança que não é uma criança qualquer, também não recebe também qualquer presente. Não iriam lá levar para Jesus um cavalinho, não iria levar para Jesus ali um brinquedinho, vamos levar para Jesus um chocalho para ficar em cima da manjedoura, para ele ficar olhando aquilo, querer brincar e assim por diante, como nós muitas vezes fazemos com as nossas crianças. O que a palavra, ou a visita dos magos, ou o que é essa palavra que nós podemos ver aqui, o verdadeiro sentido do Natal, ela deve representar para a igreja é algo muito mais profundo. Se uma pessoa chegasse para você num dia como hoje e falasse: olha, qual é o verdadeiro sentido do Natal para você? Aí você poderia, de uma forma mais simples, dizer: Natal é o nascimento de Jesus.
Seria uma forma correta. Mas quando perguntado dessa forma um pouco mais intensa, dessa forma um pouco mais particular, dessa forma um pouco mais íntima, dessa forma um pouco mais espiritual, o que verdadeiramente é o Natal para você? Natal não é apenas o nascimento de uma criança. O Natal aqui, ele é relatado na Bíblia para que nós possamos ter a convicção de como a minha vida de como eu ajo, de como eu existo, de como eu sou, de como eu vivo em detrimento a essa criança que nasceu há mais de 2000 anos atrás. Então Natal não foi só ontem, Natal não é só hoje, Natal não será só amanhã, Natal são todos os dias. Então, como cristãos, nós celebramos o Natal todos os dias. O que nós não fazemos? Nós não fazemos aquilo que muitas vezes ela é, de certo modo, nos impostas, né? Como luzes. Você não vê uma casa enfeitada de Natal o ano todo, a não ser que a pessoa ela tenha um esquecimento grave. Você não deixa uma árvore montada o ano todo, porque nós vamos trabalhando na nossa vida de forma cultural, de acordo com as estações, de acordo com aquilo que nós temos como calendário, haja visto que somos regidos por um calendário gregoriano, e o calendário ele vai estabelecendo as suas datas, e nós vamos também vivenciamos e trabalhando essas datas nas nossas casas, no nosso trabalho, nas nossas vidas. Agora, quando nós pensamos naquilo que está aqui, olha, o verdadeiro sentido do Natal, qual é o verdadeiro sentido de Natal? O Natal não pode ser Natal para mim só no dia 25. O Natal não pode ser apenas Natal para mim, porque por conta das luzes, por conta da árvore, por conta dos pisca-piscas, 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 é plural, então é o seguinte, tracinho, o S vai para o final, pisca-piscas, olha aí, português, né? Português. Não pode ser apenas por conta disso. O Natal é mais do que isso. O Natal traz para nós o sentido verdadeiro desses magos que viajaram meses, desses magos que olhavam para a palavra de Deus, desses magos que eles eram como se fossem astrólogos, e eles faziam ali todo o seu estudo a respeito das estrelas também, acoplados com o texto que eles tinham, e falavam, olha, alguma coisa vai acontecer. Astrônomo, eu falei astrólogo, né? Desculpa, irmãos. Astrônomos. A astronomia é uma coisa, a astrologia é outra, ok? Desculpe. Eram astrônomos, homens estudados, homens que conheciam os sinais em relação à lua, às estrelas, mas eram homens também que temiam a Deus. Eram homens que foram avisados antecipadamente a respeito do menino que havia de nascer. E para que eles pudessem visitar esse menino, eles se prepararam, economizaram, compraram ali um camelo mais novo, um camelo do ano, para poder fazer essa viagem longínqua, para poder atravessar países, estados, muitas caminhadas, para poder arcar com as suas despesas, e acima de tudo eles precisavam levar um presente para aquele garoto que havia de nascer, e esse presente ele tinha que estar ligado à característica desse menino. Quando nós olhamos para o texto bíblico, quando nós olhamos para o texto sagrado, nós não imaginamos que houve todo esse trabalho. Sabe por quê, querido? Porque nós nos esquecemos que nós servimos um Deus que é um Deus de detalhe. Deus não lança pontas soltas na história. Deus, ele interliga as coisas todas para que nós possamos entender. Haja visto o livro que nós temos, que é a Bíblia. A Bíblia é um livro fascinante, um livro que nos ensina tantas e tantas coisas, um livro que demorou mais de 1600 anos para ser escrito, e como é um conjunto onde as coisas vão se encaixando. Assim foi a vida desses magos do Oriente. Então esses magos fazem essa viagem, esses magos, eles chegam até Belém, chega ali até Jerusalém. Em Jerusalém ali,
O Herodes quer passar um caô para eles ali, e é interessante como o Espírito Santo de Deus avisa esses homens a respeito do intento que está no coração. Aqueles homens, eles chegam, eles adoram a Jesus, e a implicação desses 3 presentes que foram colocados aos pés de Jesus, esses homens, eles são os primeiros a adorar verdadeiramente quem Jesus ele haveria de ser, quem Jesus haveria de representar, aquilo que Jesus iria demonstrar em toda a sua caminhada, até depois da sua morte e a sua ressurreição. O primeiro presente que eles oferecem ao menino, eles oferecem àquele menino ouro. O ouro não é um presente dado a qualquer pessoa. Nesse tempo, o ouro era dedicado a reis. E quando eu penso nessa humilde criança, deitada num coxo, onde se colocava o alimento para que os animais pudessem comer, dentro da própria narrativa bíblica, enfaixada em panos. Maria não tinha aquilo que muitas mulheres sonham em ter e gastam, que é um enxoval. Maria não tinha isso. Lembro-me, sou pai de 3 filhos e tenho também 2 netos. Mas lembro-me que quando meus filhos iam sair do hospital, tinha no enxoval, além de toda a questão de roupa e tal, tinha a saída do hospital. Meus netos foram a mesma coisa, nós tal, correndo e tal, quando minha netinha foi sair do hospital há 2 anos atrás, não, nós temos que comprar a saída de hospital. Coisa bonita, só para que a criança pudesse sair. E eu fico pensando no texto bíblico, criança enfaixada em panos, uma criança que já nasce perseguida, uma criança que precisa se retirar para o Egito para que não fosse morta, uma criança que vai para uma cidade apagada como Nazaré, uma criança que no seu crescimento tinha as mãos calejadas no serviço de carpintaria, trabalhando com o seu pai José. E aí é interessante nós trabalharmos e vermos alguns textos bíblicos aqui. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer ainda a respeito desta criança que no decorrer do seu crescimento, Paulo vai dizer, ele despoja de sua riqueza e se fez pobre, abandona tudo, mas ele é aquele homem que recebe o ouro que é o símbolo da riqueza, o ouro que verdadeiramente representa aquilo que os reis têm, representa o poder real. Aí nós pegamos o mesmo autor de Mateus, aqui no capítulo 8, verso 20, ele vai falar deste menino que cresce e dá o próprio testemunho em Mateus 8, 20, de que ele não tinha aonde reclinar a cabeça. Passando por esses textos, eu fico pensando, será que se alguém passasse para nós as características desse menino Jesus, será que nós realmente o aceitaríamos como Senhor e Salvador das nossas vidas? Mas eu quero dizer para você, querido, que está aqui nesta noite, ele era o Rei dos Reis, ele era o dono do mundo. Jesus, conforme Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, 7, ele abre mão da sua glória para vir ao mundo, ele encarna-se e torna-se o Emanuel, como foi cantado aqui, ele torna-se o Deus conosco, um Deus semelhante a nós, porém sem pecado nenhum. É interessante como naquele dia, um dia que Maria poderia estar alegre por ter nascido o seu filho, mas o sentimento de mãe, dizer, olha, eu não tenho panos bonitos para enrolar o meu filho, não tive a oportunidade de dar a ele um quarto de uma hospedaria,
por mais humilde que fosse o hotel aqui da cidade, eu não pude dar essa alegria, ou ter essa alegria de ver o meu filho num quarto, numa cama, talvez envolto a um lençol. Eu fico às vezes, e a Bíblia nos dá, não margem para criar situações em cima daquilo que não está escrito, mas você que é mãe, pense, coloque-se no lugar de Maria, tente pensar como Maria, porque eu tenho certeza que no pior dos seus pesadelos maternos, você gostaria que o seu filho nascesse e fosse colocado num curral. Quando você pega a questão da arqueologia, quando você estuda a respeito de como eram, visite um curral. Aqueles que têm a oportunidade nas férias agora, vai para o interior e fala, olha, eu tive a oportunidade, criança, meus pais são de origem do interior de São Paulo, aqui, região aqui de Porangaba, Bofete, Torre de Pedra ali, Tatuí. Lembro-me que quando eu ia para o sítio, meu primo falava assim, olha, 4 horas da tarde, sabe o que a gente vai fazer agora? Vamos apartar bezerro. Que legal que era. Então ia eu, meu primo, um outro primo e 2 cachorros para apartar bezerro, tirar o bezerro da mãe para que pudesse ter leite. E aí nós tínhamos que colocar a vaca num curral. Irmãos, dentro das minhas lembranças infantes, eu lembro-me bem que fedia a beça, sujeira, esterco de vaca para tudo quanto é lado. Misturava os estercos com aquele mato que a vaca depois comia, e tinha lá o coxo que a gente colocava água, tinha um outro coxo que a gente colocava o feno. Mas lembro-me bem como fedia. Quando você pensa na manjedoura, você olha ali que nós romanceamos o nascimento de Jesus. E temos lá, eu tirei uma foto, até postei com a minha família, e atrás tinha lá, bem bonito, o desenho, o presépio. Mas aí você olha e fala, puxa vida, mas não foi assim. Não foi desta forma, não foi limpo assim, não foi bonito assim, e não foi mesmo. Foi num lugar fétido, foi num local sujo. Maria grávida, próximo de dar à luz, ela teve que ter o trabalho de limpar aquele local para poder ali enrolar panos para colocar o seu filho. Mas é interessante que esses magos, eles reconheceram verdadeiramente que Jesus, aquela criança, era e é e sempre será o Rei dos Reis. Aqueles homens, eles reconheceram que aquela criança era, naquele momento, a suprema autoridade no céu e na terra. Tanto que o texto bíblico, verso 11, leia comigo. Verso 11 diz, entrando na casa. Até essa expressão casa aqui, foi traduzida casa porque não acharam. João Ferreira de Almeida, na sua transliteração, não tinha uma palavra diferente. Ele não ia colocar, como bom português que era, curral. Então colocou casa, o local. E diz que aquele garoto, que eles entram e vê aquele garoto com Maria, e prostrando-se, o adoraram. Quando nós reconhecemos que Jesus, Ele é o Rei dos Reis, nós nos prostramos diante da magnitude que Ele representa para nós. Nós não o tratamos de qualquer forma. Então, num tempo como este, quando celebra-se o Natal,
nós não celebramos apenas o nascimento, nós celebramos um reino eterno, nós celebramos um rei que veio, que passou, que morreu, que foi aos céus, que está vivo e que está sempre esperando uma atitude nossa para nos abençoar. Um rei que deixou para nós uma promessa, e essa promessa é de que ele voltaria para nos buscar, para levar-nos com ele. Quando nós pensamos no rei, e assim como aqueles magos, eles reconhecem, Daniel capítulo 2, 21, eles reconhecem o seguinte: aquele que está no trono do universo, aquele que dirige as nações, aquele que levanta reis e destrona reis. Efésios capítulo 1, aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Filipenses 2:8, diante de Jesus todo joelho deve se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. E é interessante, quando nós falamos que todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, a NVI ela traz essa tradução para nós, está dizendo que até no inferno, todos que lá estão, todos os demônios, todos os principados, todas as potestades, elas também dobrarão os seus joelhos diante do Rei do Universo, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o soberano absoluto sobre tudo e sobre todos, e nas suas mãos está o destino dos povos, o destino das nações, o destino da nossa vida e o destino da igreja. Que possamos reconhecê-lo como Rei, sempre. O segundo presente que aqueles homens, ao abrirem a sua bolsa com presente, eles trazem ali primeiro o ouro, depois o incenso. Quem é que na Bíblia que usava o incenso? A quem se presenteava com o incenso? O sacerdote. Quando aqueles homens visitam Jesus, eles estavam reconhecendo Jesus como este sumo sacerdote. Até no tempo mesmo de Jesus, eram os sacerdotes que ofereciam sacrifícios por si mesmos e para o povo. Nós vemos isso na história do tabernáculo, quando eles adentravam no Santo dos Santos, adentravam ali para oferecer sacrifícios pelo pecado da nação, pelos seus próprios pecados, e por serem pessoas falhas, eles entravam amarrados, entravam com sinos nas suas vestes, para que quando eles estivessem oferecendo ali o sacrifício, e conforme eles iam se movimentando, as pessoas ficavam lá de fora ouvindo o barulho do sino e diziam: olha, realmente é um homem de Deus, realmente está alinhado com a vontade de Deus. Mas ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura, para que se porventura ele não estivesse dentro daquilo que Deus estabelecera, ele era morto. E a corda era porque ninguém podia entrar, mas para que pudesse retirá-lo de dentro do santo do santo. Quando nós pensamos nesses sacrifícios, quando nós pensamos e observamos pela palavra de Deus que todos os anos viagens eram feitas até Jerusalém para que pudessem oferecer sacrifício pelos seus pecados, por que precisavam ser repetidos os sacrifícios? Jesus, nós vemos, quando ele faz 12 anos, ele tem que ir para também oferecer o sacrifício de perdão dos seus pecados. Aliás, não ele, mas os pais, eles estavam lá justamente para conhecer, para cumprir tudo aquilo que a Bíblia estabelecera a seu respeito. E por que esses sacrifícios precisavam ser repetidos? Porque eram sacrifícios imperfeitos, oferecidos por homens imperfeitos. Mas Jesus ele vem, e é muito legal quando Jesus ele vai com os pais para Jerusalém, para adorar lá no templo. Depois eles se perdem e Jesus ele é encontrado no templo, discutindo com os doutores da lei. São-nos exemplos e testemunhos da própria palavra de Deus, que Jesus ele veio ao mundo como sumo sacerdote, mas não é qualquer sumo sacerdote. Jesus ele vem como sacerdote perfeito. Jesus ele vem como sacerdote sem pecado. Jesus ele vem para oferecer um sacrifício
perfeito. Jesus ele vem para nos oferecer a sua própria vida. E nós temos um texto de João capítulo 1, 29, numa conversa de dois homens. E Natanael responde, é perguntado a ele, olha, quem é aquele lá e tal que está vindo ali? Olha, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Mas Jesus também, ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote que na cruz ele fez um único, um completo, um cabal sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. Ao mesmo tempo, isso é muito interessante, ao mesmo tempo que Jesus, ele é o sacerdote, ele também é o próprio sacrifício. Ele se dá por nós, ele se entrega por nós. E conforme Paulo escreve a Timóteo no capítulo 2:5, diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então Jesus, o menino da manjedoura, ele é aquele que abriu para nós um novo e vivo caminho para Deus, por cujo véu, ou por cuja morte, o véu do templo foi rasgado. O véu que separava já não separa mais, dando-nos livre acesso à presença do Pai. Porque hoje nós temos, querido, esse privilégio de dobrarmos os nossos joelhos, de podermos orar, seja em qual for a hora do dia, podemos clamar ao nosso Deus, podemos orar em o nome de Jesus, porque esse acesso foi nos concedido por Cristo, que é o sumo sacerdote, o mesmo que fora sacrifício, o mesmo que hoje intercede por nós, trazendo-nos livre acesso à presença do Pai. Podemos dizer então que Jesus, ele é a porta que nos leva para o céu. Jesus é o nosso ingresso de entrada. Jesus é aquele que verdadeiramente, que com o seu sangue, ele nos compra, com o seu sacrifício, ele nos compra, ele perdoa os nossos pecados através desse sacrifício completo, desse sacrifício perfeito, tirando de nós o pecado, tornando-nos mais alvo do que a neve. E aí ele faz o seu papel como sacerdócio, como sacerdote. Aqueles homens, assim como reconhecem-no como rei, reconhecem-no como sacerdote. Isso também é uma marca para a igreja, para que nós possamos reconhecer que o dia de Natal não é só dia de amigo secreto, que o dia de Natal não é só dia de reunião com família, que o dia de Natal não é só dia de troca de presente, que o dia de Natal é para glorificar ao Rei dos Reis, Senhor de Senhores, o sumo sacerdote perfeito. E ele então tira ali do seu alforje mais um presente, mirra. A quem é dado a mirra? Mirra era um presente ou dado por um profeta ou recebido pelo mesmo. Naquele momento, eles estavam reconhecendo Jesus como o supremo profeta. Mirra é esse presente de profeta. Interessante que Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz que, tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora nos fala através de seu Filho. Até o tempo de Jesus, os profetas falavam em nome de Deus, mas Jesus, ele é o próprio Deus, ele não precisa que alguém fale por ele. Enquanto os profetas do seu tempo diziam, assim diz o Senhor, Jesus nos diz, eu, porém, vos digo, porque ele tem toda a autoridade. Ele não diz, assim diz o Senhor para nós. A expressão de Jesus, em toda a sua caminhada, e nós vemos isso em todo o Evangelho, ele diz, eu, porém, vos digo. Isso traz, isso demonstra, isso reafirma e afirma que Jesus é o supremo profeta. Jesus, ele é o conteúdo de todo o Evangelho, porque a palavra Evangelho, ela significa boa notícia, boa nova. E que boa nova melhor, o que boa notícia melhor dizer, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor. Que boa notícia melhor nós queremos?
Que boa notícia melhor como igreja, como aqueles que estamos aguardando a vinda desse rei, desse sacerdote, desse profeta. Que presente maior como igreja nós queremos? O nascimento de Jesus, ele vai além, querido, do que eu posso imaginar e daquilo que você possa imaginar também. O nascimento de Jesus, ele é o conteúdo dos 4 evangelhos. E aqui eu busco fazer um resumo dos 4 evangelhos. Quando nós olhamos para o evangelho, no evangelho retrata o nascimento de Jesus, e no seu nascimento nos trouxe, como o próprio texto sagrado afirma, boas novas de grande alegria. Quando se fala do nascimento de Jesus, fala-se de boa nova, fala-se de alegria. Apesar que nos nossos momentos de alegria, na nossa página de alegria, existem linhas de tristeza também. E quero aqui apenas abrir um adendo, porque no dia 24, a mãe da Anne faleceu. Estivemos lá fazendo velório, estivemos juntos neste momento dolorido. Então, nas páginas de alegria, existem linhas de tristeza. Hoje recebemos a notícia dura do falecimento do pastor Lenivaldo, aqui da Igreja Batista da Luz, aqui no bairro da Tranquilidade, onde eu tenho tantos amigos. Orávamos para que o Senhor cumprisse o seu propósito. E não tenho dúvidas em dizer que está melhor do que nós, porque Ele está contemplando o rei, o sacerdote, o profeta, aquele que desde a fundação do mundo projetou tudo o de melhor que nós pudéssemos viver enquanto aqui estivermos. Todo louvor, toda honra e toda glória seja dada a Ele. Então o seu nascimento nos traz essas boas novas de grande alegria. Porém, a sua morte, ela nos traz copiosa redenção. A morte de Jesus, esta também linha triste, linha trágica, escrita nas folhas da história, mas ela traz para nós um momento de alegria, um momento de gratidão, um momento de vicissitude, um momento que nós, querido, devemos curtir em todo o tempo, assim como Paulo, ele diz que nós devemos curtir, viver e trabalhar pela manutenção da nossa salvação. Assim como o salmista Davi, quando escreve o Salmo 51, ele diz: jamais, Senhor, tire de mim a alegria da salvação. É essa alegria que deve invadir a minha vida, é essa alegria que deve invadir a sua vida, essa deve ser, querido, o padrão de alegria da igreja, porque essa alegria é a nossa força. A redenção do Senhor Jesus é aquele que é o carro-chefe de fortalecimento para a igreja. Não é dinheiro, não é prosperidade, não é saúde, mas é a alegria da salvação, que nos ajuda a vencer todas as adversidades. E é justamente essa alegria que traz sobre nós a confiança, e que através dessa confiança, dessa fé, nós alcançamos tudo quanto precisamos e necessitamos. É o que nos diz a palavra de Deus. Falando sobre os evangelhos, a sua ressurreição, ela nos dá poder para vivermos vitoriosamente. Sabe por quê? Porque Ele venceu. E Ele diz que todos aqueles que estivessem ligados nele também venceríamos. Quando Ele diz, querido, para nós: no mundo tereis aflições. Passamos aflições, diurnamente passamos aflições. Mas Ele diz o quê? Tende ânimo. É isso que Ele diz? Ele diz bom ânimo. Tende bom ânimo. Quando você pega o dicionário, principalmente o dicionário de psicologia, ânimo, o que está escrito lá? Ânimo. Ânimo é o agente ativador do ser. Eu sou aquilo que meu ânimo revigora. Quando uma pessoa está depressiva, a característica dessa pessoa é a depressão, é uma enfermidade. Por quê? Porque não há ânimo. O ser dela é depressivo. Jesus, ele diz o quê? Tem de bom ânimo. Esse bom não é algo que nós conseguimos conquistar se não for por Ele. Lembra daquele jovem que diz assim: bom mestre,
O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Qual é a resposta dele? Por que me chamas bom? Só existe um único bom, é Deus. Olha que exemplo para nós. Aí depois você vê ele dizendo: tende bom ânimo. Esse bom ânimo, esse agente ativador do ser, querido, não é algo que se compra na farmácia, não é uma receita que você pega com o médico. Esse bom ânimo você vai aprender com aquele que é bom. É aquele que é bom, que é Deus, que vai te encher do seu Espírito Santo, e você vai conseguir vencer as adversidades da sua vida. É interessante, como eu disse para vocês inicialmente, não existe texto, não existe pontas soltas na palavra de Deus, e nós precisamos ficar atentos quando lemos. A sua ressurreição nos dá poder para viver vitoriosamente. Aí ele nasce, ele morre, ele ressurge, e aí ele ascende, ele é assunto aos céus. A sua ascensão nos garante que a sua obra foi completa e vitoriosa. É por isso que ele diz: vocês não vão ficar sozinhos. João 15 ele diz isso, João 14 ele diz isso. Mas eu não vou mandar qualquer um para ficar do lado de vocês, eu vou mandar o Espírito Santo. Na Bíblia está escrito ali o Paráclitos, traduzido em algumas versões por Consolador, mas no grego quer dizer o seguinte: eu estou enviando para ficar com vocês alguém que é igual a mim. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é igual a Jesus, não é maior e nem menor, ele é igual em sua essência, para estar conosco. Quando nós pensamos que Jesus ele foi para os céus, nós não temos que pensar que estamos sozinhos, assim como os discípulos da época pensaram. Olha, ele foi embora, e agora? Como que nós vamos fazer? Eles ainda ficaram em Jerusalém para ser revestido do poder do alto. O que nós temos que fazer, querido? Continuarmos crendo e termos a convicção de que a obra dele foi completa e foi vitoriosa, e como igreja permanecermos firmes, fiéis, cheios do Espírito Santo, orando, porque a volta dele é iminente. A promessa da sua volta nos dá a esperança da consumação de todas as coisas, com sua vitória triunfal sobre todas as hostes do mal. Os magos, eles vieram de longe, e eles adoraram a Jesus, reconhecendo que ele é rei, que ele é sacerdote, que ele é profeta. E a pergunta que eu quero deixar para você nesta noite: quem é o rei da sua vida? Jesus é o rei da sua vida? Se Jesus ele é o rei da sua vida, você já se apropriou dos benefícios da sua morte vicária? Qual é o benefício maior da morte de Jesus? Salvação. É você entender a sua salvação, é você curtir a sua salvação, é você vivenciar dia após dia a sua salvação, a ponto de que se alguém perguntar para você: se você partir agora, isso não trazer a você dúvida, e não trazer a você incerteza e nem tristeza, e você poder dizer serenamente: se o Senhor me chamar agora, eu saio daqui e vou estar diante dele lá no céu. Certeza que todo cristão deve ter, certeza de que nós estaremos juntos na eternidade. Isso é se apropriar dos benefícios da sua morte. Uma outra pergunta: como você aguarda a volta de Jesus? Ansioso? Ou você diz: não, Senhor, está muito bom aqui? Qual é a sua expressão? Isso é ponto de reflexão para nós, porque isso é Natal. Isso é Natal. E Natal também é pensar no céu. Sabe por quê, querido? Porque o nosso local não é aqui. Nosso local original não é aqui. Nós não estamos preparados para ficar aqui. Jesus não nos preparou para ficarmos aqui. Jesus, através da sua palavra, nos prepara para uma eternidade com ele. E é importante. Eu não tenho pressa, mas eu penso. Senhor, nós não sabemos.
Pode ser hoje, pode ser amanhã. Quando Jesus vai voltar? Será que estamos aguardando a sua volta com ansiedade ou com medo? Não, eu não quero que Jesus volte. Os acontecimentos, querido, tudo nos mostra que Cristo está voltando. Como você está? Como está o teu coração diante do nascimento de Jesus? Como que está o seu coração, a sua vida diante do garoto, do menino da manjedoura? Que Cristo, o Rei, o sacerdote, o profeta, ele seja verdadeiramente o centro das comemorações do nosso Natal. E que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Natal é reflexão, amanhã é reflexão também, amanhã é Natal também. Ah, pastor, e terça-feira? É Natal. Mas quarta-feira? Natal também. Mas dia 31, Natal. E dia 1º? Nós vamos entrar no novo ano. Mas dia 1º será Natal também. Sabe por quê? Porque o menino da manjedoura, ele veio, nasceu, cresceu, morreu, foi para o céu e nos deixou uma grande promessa. E a grande promessa é de que um dia eu voltarei para buscar vocês, meus amigos, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. João 14. Abaixa a sua cabeça. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado a Deus porque através dos reis magos, através do presente que eles deram a Jesus, tiramos lições insondáveis, lições que nos serão exemplos de vida, lições que nos serão exemplo na nossa caminhada como cristão. Que possamos em todo momento olharmos para Jesus e tê-lo como nosso Rei, e tê-lo como nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote, e tê-lo como nosso profeta. Ó Deus, queremos cada vez mais, Senhor, te servir, ó Deus, segundo aquilo que a tua palavra nos ensina. Assim como, ó Deus, quantas culturas ou contraculturas têm adentrado para mudar o verdadeiro sentido de Natal, valorizando, ó Pai, tantas e tantas outras coisas, Senhor, valorizando, ó Pai, se apegando ao ter, quando o Natal não é ter, o Natal é ser. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a não sermos enganados pelo mundo, a não sermos enganados, ó Pai Celestial, pelas luzes, a não sermos enganados, ó Pai Celestial, por tudo aquilo que cria-se em torno do Natal, mas que possamos, ao olhar, ao observarmos a tua palavra, nos envolvermos verdadeiramente com a manjedoura, com o nascedouro, pois sabemos que dessa forma, Senhor, nascerá sempre no nosso coração a esperança para boas escolhas, nascerá sempre no nosso coração a certeza e a convicção da nossa salvação, nascerá sempre no nosso coração, ó Deus, verdadeiramente a tua verdade, ó Deus, para nos proteger das adversidades e das astutas ciladas do nosso adversário. E quando olharmos, ó Pai, para um Natal, que possamos olhar para a nossa redenção, que possamos olhar, ó Deus, para o nosso nome e que o mesmo esteja escrito no livro da vida. Quando olharmos, ó Pai, para a história do Natal, que possamos verdadeiramente colocar as mãos no nosso peito e dizer: ora vem, Senhor Jesus, obrigado por tão grande salvação. Que seja essa, Pai, a nossa atitude enquanto cristãos, e que possamos levar, Senhor, essa esperança, esta vida, essa salvação a todos quantos, e são muitos, que infelizmente estão enganados pela fascinação e a mitologia do Natal. Que nós, como igreja, que sabemos celebrar o verdadeiro Natal, que possamos levar o Natal verdadeiro ao encontro das pessoas nos 365 dias do ano. É a nossa oração,
em nome de Jesus. Amém.